é que quando nós lemos a Bíblia, existe um evento após o qual existe uma queda abrupta da expectativa de vida das pessoas. Eu fico pensando nessa questão, vamos supor que chegue o final do mundo, pelo que eu entendi da Bíblia, as pessoas que morreram, elas estão lá e elas não têm consciência de que morreram. Não pensa assim. O senhor não pensa assim? Não. É? Você acredita em espírito? Sim. Que tem espírito andando por aí? Eu converso com o espírito. É mesmo? É. Espírito eu não acredito. Mas eu converso com o espírito de Deus. Não, mas espírito assim, o Luan morreu e o espírito dele. Isso aí não. Isso é uma tortura. O pessoal diz, você conversa com o espírito? Eu converso. Não, mas o espírito igual os espíritas acreditam. Que tem espíritos das pessoas mortas andando por aí. Espírito de índios. Porque pelo que eu entendo da Bíblia, pra pessoa que morrer, e quando ela acordar ao lado de Deus, vai ser como um piscar de olhos. A Bíblia diz que a morte para aqueles que entregaram a vida ao Senhor é uma passagem imediata para a presença de Deus. Nós somos... Pra ele, não que vai ser imediata, mas pra ele, a percepção dele, pode ser que leve 2000 anos. Não, eu não penso assim. Eu penso que você morre, se você entregou sua vida ao Senhor, você passa imediatamente para a presença de Deus. Por causa do ladrão da cruz também, não é? O ladrão da cruz é um exemplo, tem muitos outros, e concordo com você. Nós somos espírito. A nossa identidade é espiritual, nós somos seres espirituais, nós temos um corpo, mas somos espírito. Então, a essência nossa é ser espírito. Qual que é a diferença de alma e espírito? Olha, há a divisão bipartite e tripartite. Certo. Há pessoas que dividem entre corpo e um outro elemento espiritual que englobaria alma e espírito, e outros que dividem entre corpo, alma e espírito. Para os que dividem entre corpo, alma e espírito, qual é a diferença? Espírito é a sua essência, é quem você é. E a alma, você tem uma alma. O que é a alma? São as suas emoções, os seus pensamentos, os elementos cognitivos e emotivos da nossa existência fazem parte da alma. É por isso que você tem que renovar a alma. Sim. Você nasce de novo, seu espírito é renovado, nascido de novo, mas você tem que, por meio da exposição à palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E veja que meditar aqui nada tem a ver com o que o mundo diz, porque meditar não é esvaziar a mente, é encher a mente da palavra de Deus. Sim. Você tem sua alma renovada. E nós habitamos em um corpo. Sim. Então, essa é a diferença. Eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente, que queria até a avaliação do senhor. E tem Cara, eu vi isso, aprendi isso com a igreja protestante, que eu tenho muita proximidade. Eles têm um exemplo que eu acho muito bom. Fala que a questão do corpo, alma e espírito é como um pendrive. Então você tem o pendrive, que é o seu corpo, você tem as informações ali que são a sua alma, e o espírito seria aquela energia quando você coloca o pendrive no USB. Então ele fala assim, a alma é você, a sua individualidade. Isso é a alma, é você, né? O espírito seria a energia dada por Deus que ele te empresta. Ele te empresta essa energia para você estar vivo. Em algum momento essa energia retorna para Deus. Faz algum sentido isso pro senhor ou é uma besteira que eu falei aqui? Não sei, eu não acho que é uma besteira. Talvez para os que têm uma divisão unicamente bipartite, isso faça mais sentido. O problema que eu vejo nessa sua definição é ela ser útil agora que ninguém sabe mais o que é pendrive. Agora, ele vai ter que usar outra definição. Porque ninguém sabe mais o que é pendrive, agora é tudo na nuvem, né? Ninguém mais. Então eu tô ficando velho, porque eu ainda uso pendrive. Nossa. Mas faz sentido para quem faz a definição bipartite. Mas o interessante também disso, devo dizer, é que nós teremos o nosso corpo novamente. Certo. Por que isso? Por que Jesus ressuscitou fisicamente? Primeiro, porque podia ser a ressurreição unicamente espiritual. Verdade, aparecer em alguns lugares e tal. Vários motivos. O primeiro é que nos dá uma prova física investigável do fundamento do cristianismo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Ou seja, há nas Escrituras uma proposta de um evento público, incomum, a ressurreição física de um homem num túmulo público, como base do cristianismo. E depois, para deixar claro que se a morte é a separação do corpo do espírito, ele venceu a morte, trazendo o corpo novamente à união, e nós, nele, também venceremos.
Então, por isso que nós teremos um corpo modificado, adaptado a uma nova realidade física, essa realidade dos novos céus e nova terra. Aliás, que pode ter até leis físicas diferentes. Sim. Isso é interessante, porque as leis da natureza, elas não são necessárias, elas são contingenciais. As leis poderiam ser diferentes. Claro. Não é verdade? Sim. Então pode ser até que tenhamos leis diferentes. Se tem outro universo, aliás, acredita-se que são diferentes em outro universo. Há uma possibilidade disso. Ô, Pastorinho, você falou muito de corpo, né? Alma, tudo assim. E existem pessoas querendo vencer a morte em questão de anos, né? Eu vi lá que tem uns caras que estão fazendo modificações no corpo, tentando rejuvenescer. Mas na Bíblia tem passagem, né? Que fala que o humano ele tem um determinado tempo ali para se viver. Você acha que essas pessoas aí, quando chegar, né, nesses anos aí que tem, pô, se tem um tempo determinado para todas as pessoas, você acha que simplesmente ela vai apagar? Eu acho interessante. Qual que é a sua visão? O que eu acho interessante na Bíblia, que tem a ver com o que você está dizendo, é que quando nós lemos a Bíblia, existe um evento após o qual existe uma queda abrupta da expectativa de vida das pessoas. Este evento é o dilúvio. Antes do dilúvio, você tem uma expectativa altíssima de vida. Após o dilúvio, você começa a identificar a queda da expectativa. E as pessoas hoje que querem promover situações para ter uma vida prolongada do corpo, buscam situações talvez pré-diluvianas. As câmaras hiperbáricas... Quer ficar embaixo de água, né? Elas criam uma pressão diferente, condições pré-diluvianas. O homem morre fisicamente. Não há nada que nos garanta que esse processo entrópico seja retido, senão por uma ação sobrenatural de Deus. Então, a nossa tendência, de fato, é a morte do corpo. Tem uma passagem da Bíblia que eu acho uma das mais engraçadas, se você me permitir, usar essa expressão, que é quando Moisés vai no Monte Sinai para pegar as tábuas do mandamento pela primeira vez. Ele vai 2. E aí ele vai e fica lá, acho que 40 dias. E aí quando ele volta, tá o povo lá idolatrando, fizeram um ídolo, tá uma bagunça só. E ele quebra as tábuas. E porque eu me identifico muito com Moisés nesse momento. Porque eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia atacar as tábuas no chão e falar assim, não, eu sou um otário mesmo, né? Porque eu tô lá 40 dias pra buscar leis pra vocês. Quando eu chego aqui, isso aqui tá uma zona, né? Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. E eu fico pensando, análogo a isso, imagina quando Jesus voltar. Eu não gosto de usar o termo povo judeu, porque entre o povo judeu, você teve os fariseus que perseguiram Jesus a todo custo, mas muitos judeus foram discípulos e o seguiram. Então eu acho errado falar o povo judeu. Mas o que você acha que Jesus vai falar para os judeus? Vai falar assim, pô, eu vim aqui, eu vim do povo de vocês são um povo escolhido e vocês não me reconheceram? Né? O que você acha que Jesus vai falar pro povo judeu quando ele voltar? Eu acho que Deus vai estar acostumado já com isso aí, porque... Ó, o povo de Deus é a história de um povo de desobediência. Com desobediência. Sim, verdade. Isso, o tempo todo. Aliás, só teve uma geração, que foi a geração que nasceu em Canaã, da qual as escrituras não disse que desobedeceu, mas disse que não conhecia Deus. Por quê? E aqui nos remete ao nosso primeiro assunto, talvez um dos primeiros. Sim. Porque elas nasceram numa terra de muita prosperidade. Colocaram o dinheiro no lugar que não deveria. Prosperidade, então, faz homens fracos. Se você se submeter a essa idolatria, prosperidade é uma bênção. Claro. Mas ela não é o seu senhor. Sim. O dinheiro não é o seu senhor. Então, é interessante que a história do povo de Deus é a história de desobediência. Os juízes, Deus mandava um juiz, que era o juiz, um entendimento, uma autoridade militar, resolvia o problema, o povo não sei o quê, daqui a pouco estava o povo de desobediência. É por isso que a nossa salvação não é pela obediência, mas é pela entrega da nossa vida ao Senhor. Mais uma vez salvos, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos obedecer. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. As tábuas, e eu acho interessante, se o senhor vai concordar comigo, senhores, que é o seguinte, diz que era uma tábua com os 10 mandamentos, né? Sim.
uma tábua com 5, outra com 5, né? Eu acho que eram 2 tábuas, cada uma com uns 10, como se fosse um contrato. Um contrato com o povo. Sim. Essas tábuas foram dadas para um povo que já era o povo de Deus, que havia passado pelo Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Então as tábuas não foram dadas para que a pessoa, as seguindo ou seguindo as leis que nelas estavam, se tornasse povo de Deus. Mas umas tábuas que foram dadas para que o povo que já era povo de Deus soubesse quem era Deus e buscasse aquele padrão. Porque pense comigo, ó, os primeiros 4 mandamentos têm a ver o relacionamento com Deus. E os outros também dizem quem Deus é. Quando você diz, não assassinarás, essa é a tradução correta, não matarás. Eu Não sempre falo isso. não assassinarás é porque Deus é a vida. Quando você diz não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando você diz não furtarás, porque Deus é confiável. Não adulterarás, porque Deus é fiel. Então, as tábuas refletem quem Deus é e nos mostra a necessidade que temos do Senhor. Deus Não pode falar que Deus tem não uma pergunta. facilitou a nossa vida, não, viu? Jesus não facilitou a nossa vida, não. Conheça a QuantFury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.